que às vezes a gente não quer brigar, não quer fazer intriga de jeito nenhum, né? Não quer ter aquele atrito e a gente acaba tendo essa atitude que a gente não quer ter e acaba brigando, né? Então, assim, é o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu acabo fazendo, né? Eu não quero brigar, eu quero viver em paz, em harmonia, só que eu acabo brigando. E por que que isso acontece, né? A gente vai justamente conversar sobre isso, porque quando você não quer brigar, né, tem alguma coisa que te empurra para brigar. E é sobre isso que a gente vai conversar, né? Que você fala aquilo, depois você se arrepende, ou você age de uma certa forma e depois você se arrepende também. Seja bem-vindo, Daniel, boa noite. Seja bem-vinda, Lu, muito boa noite. E aí a gente vai pensar um pouco sobre um aspecto muito simples que acontece na nossa vida, mas que às vezes a gente não percebe. E isso acaba empurrando a gente para dentro da briga, né? O que poderia ser evitado acaba sendo inflamado. E aí a gente pensa, eu não quero brigar, não vou fazer isso, e daqui a pouco tropeça e já está de novo brigando, já está de novo gerando atritos que tiram a nossa paz, né? Porque não tem como a gente viver tranquilo se os nossos relacionamentos não estão bacana, né? Não estão em harmonia. E aí é importante a gente pensar primeiro, para começar essa conversa, né? Qual que é o tom que tem a tranquilidade? Qual que você acha que é o tom que tem a tranquilidade, né? E eu falo do tom mesmo da nossa fala. É uma pergunta um pouco óbvia, mas justamente para trazer a ideia de que o tom da tranquilidade, ele nunca vai ser um tom ríspido, ele nunca vai ser um tom que bruto, né, grosseiro, um tom que venha com gritos. Não, o tom da tranquilidade, ele é um tom suave, ele é um tom leve, ele é um tom gentil, né, um tom que tem bondade nele. E aí a gente precisa pensar sobre isso, porque às vezes a gente não quer brigar. Na maioria das vezes a gente não quer brigar, né? Ninguém quer brigar diretamente. Mas pelo tom que a gente leva a conversa, ou pelo tom que a gente dá uma resposta, aquilo acaba se inflamando. Em vez de virar uma conversa tranquila, vira algo que acaba num desastre, né? Que gera um impacto muito mais devastador do que se fosse uma conversa sincera, uma conversa tranquila. E aí, por que eu tô falando isso? Justamente para a gente começar pensando que o tom que você dá à conversa é o tom que ela vai ter, é o tom que ela vai levar. E às vezes a gente não presta atenção no tom de voz, como a gente responde, como a gente pergunta. E as mulheres sabem muito bem disso, né? Que o tom de voz, ela influencia muito na direção da tua resposta, no sentido da interpretação. Às vezes a resposta nem é tão ríspida, mas como o tom é ríspido, é grosseiro, já gera um certo impacto, né? E a partir dali já vai inflamando e vai te empurrando para uma briga que nem precisava existir. E aí eu te pergunto, né? Que tom você tem usado nas suas relações diárias? Desde as pessoas de dentro da sua casa até as pessoas que te atendem na padaria. Qual é o tom que você usa para falar com as pessoas? Pensa sobre isso, né? Como você se dirige às pessoas. Não as palavras que você fala, mas o tom que você conduz a sua fala. Porque ter conflitos, né, ter brigas no convívio diário pode ser algo que você já está acostumado, né? Acaba se acostumando, sempre tem um atritinho, uma coisinha, e aí você acha que aquilo é normal. Mas veja, o comum não é o normal. Então, ter atritos é algo comum, mas nem por isso isso é algo normal. E aí você tem pequenos atritos em casa, você tem pequenos atritos no trabalho, às vezes você tem entre os amigos, tem na igreja, nos lugares que você frequenta e que você convive com gente, é provável que tenham pequenos atritos. E aí isso faz você pensar que faz parte da nossa vida. E faz parte da nossa vida. Só que não é algo normal, né? Esses atritos, eles
não precisam existir constantemente. E aí, às vezes a gente é até surpreendido, né? Quando a gente vê uma família, um casal, alguém que não briga, aí você diz assim, olha, eles se dão tão bem juntos. Você fica meio surpreso com aquilo, né? Como assim vocês não brigam? Poxa, olha, eles se dão tão bem juntos. Chega, é lindo de ver isso, né? Ou então você fica meio desconfiado. Será que eles não brigam mesmo? Será que isso é de verdade? Então, é algo que pode te levar à admiração, mas também pode te levar à desconfiança, né? Mas o fato é que encontrar pessoas que não brigam, que não têm esses atritos, geralmente surpreende quem vê aquilo, né? Quem enxerga aquilo. Porque a maioria das pessoas tem atrito e convivem com isso, né? Com pequenos conflitos diários que acontecem na nossa vida. Só que quando a gente percebe que a maneira como a gente fala não é o que a gente fala, mas é a maneira que a gente fala, e isso está muito ligado ao tom de voz, né? Como a gente conduz esse tom de voz, ele pode ou acalmar a situação ou inflamar ainda mais a situação. E aí tem um romancista inglês do século XX chamado Bernet, que ele fala justamente isso, que praticamente 90% dos conflitos, dos nossos conflitos diários, eles surgem por conta de um tom usado da forma errada, né? Você emprega a sua voz de uma forma mais ríspida, mais rude, e isso gera um conflito que não precisava existir. E aí tem umas brincadeiras, né, que dizem que quando você fala, eu vou jogar futebol para sua mulher, ou vou fazer tal coisa, e aí sua mulher olha para você e diz, vá. Você já sabe que pelo tom do vá, você pode ir ou você pode não ir, né? Se ela disser, vá, meu amor, tudo bem, aí você sabe que provavelmente você pode ir de verdade, né? Mas se você disser vá, parece que você não pode ir, né? Então você fica ali meio, pelo tom de voz, a resposta é a mesma. Mas pelo tom de voz você sabe se tá legal ou se não tá, né? A Magna tá dizendo aqui que hoje a filha dela disse que ela. É isso mesmo, Magna. E a gente vai ver isso, sabe o quê? Que não é porque a gente quer. Isso é uma atitude inesperada. O nosso cérebro, né? Recebeu aquela situação e foi inesperado, e aí a gente responde da maneira que aquilo nos surpreendeu, a gente simplesmente responde sem filtrar aquilo. E eu vou ensinar aqui no final um exercício que a gente pode fazer justamente para treinar o nosso cérebro, para ele não ser pego de surpresa. Quando isso acontecer, né, porque essas situações nos surpreendem, é claro, a gente já está preparado para responder de uma forma mais branda para isso. E assim, claro, evitar os conflitos, evitar os desgastes. E é aquilo que eu falei, né? Quando a gente não tem bons relacionamentos, né? Os relacionamentos são com briga, são com atrito, a gente também tem dificuldade de encontrar a nossa tranquilidade, a nossa paz, porque claro que ela está dentro da gente, né? Dentro da nossa cabecinha, dentro do nosso ser, mas a maneira como a gente se relaciona com os outros, né, influencia muito nisso ou não. Então, assim, a maneira como você fala, ela faz muita diferença. Então, o tom da sua voz, ele tem o poder de colocar fogo na situação, ou ele tem o poder de simplesmente acalmar a situação. E aí é preciso ter essa sabedoria para você saber que tom de voz você vai usar, justamente porque essas situações nos pegam de surpresa. Então, na maioria das vezes, a gente só lembra disso depois de ter feito. Depois que sai aquela resposta grosseira, né? Aquela resposta ríspida, ou depois que você age de uma forma mais intensa, é que você vai se perceber, poxa, eu não precisava ter feito isso. Por que que eu sei que eu não preciso agir assim e eu acabo agindo, né? Por que que eu sei que eu poderia ter falado diferente, mas eu acabo fazendo do mesmo jeito? Justamente porque isso é uma situação que te pega de surpresa. E se você for deixar para se preparar em cima da hora ou na hora que isso acontece, não tem como. O teu cérebro te dá, a tua mente te dá a resposta que vem ali e aí acaba gerando isso. Então, quando você fala, mesmo que as palavras não sejam tão duras, isso pode gerar um impacto devastador.
Veja, tem um experimento que diz o seguinte, foi um experimento feito com crianças e cachorros. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, bebês, né? Para ver o impacto da forma como você fala. Então, o experimento era o seguinte, primeiro você falava com a voz doce para a criança, né? Ô, bebezinho lindo, não sei o que bebê fofo, inteligente e tal. E falava do mesmo jeito, né? Depois com o cachorro. Quando você falava de uma maneira branda, de uma maneira gentil, suave, né? Os dois ficaram ali, ficavam se sentindo acolhidos, né? Se sentindo bem. Daí você fala as mesmas coisas com um tom mais ríspido. Que bebê feio, oh, que bebê bonito, né? Que cachorro gostosinho, que cachorro mais fofo. Quando você fala num tom mais ríspido, como se você estivesse brigando, né, os dois ficaram meio amuados ali, acuados com medo. Não que eles compreendessem a linguagem do que estava se falando, mas a maneira que estava se falando. E sim, né, a forma que você fala tem um impacto muito grande. Tem uma outra história que conta que, agora eu não lembro, acho que é uma cultura da África, que eles derrubam a árvore só com os gritos. Então, de tanto gritar, a árvore vai morrendo, morrendo, morrendo e fica mais fácil deles derrubarem. Então, é muito real o impacto da forma que a gente fala nas pessoas, né? Nos seres. E aí, é sim importante pensar sobre isso porque você não quer brigar. Você não quer criar situações desagradáveis com as pessoas que você gosta, mas você acaba caindo nessa armadilha. Por quê? Geralmente porque o tom da tua voz, né, ou a maneira como você fala, conduz a isso. E não só você, pode vir da outra parte também. Quando você fala alguma coisa e você recebe uma resposta ríspida, ao invés de você, né, manter o diálogo tranquilo, você já cria uma barreira ali. E aí já se arma também, e aí vai gerando uma bola de neve mesmo. Então, a maneira como você fala, né, o tom de voz que você emprega, faz muita diferença na hora de você ou acalmar ou inflamar. E aí eu quero que você tenha em mente o seguinte, que as palavras, elas transmitem o pensamento. As palavras, elas transmitem o que você está pensando naquele momento, né? E o tom de voz, eles transmitem a tua atitude mental para aquela pessoa e para aquela situação. Então veja, um exemplo disso, né? Digamos que uma mulher chega para vocês assim, eu vou comprar aquela bolsa que eu vi na vitrine do shopping. Você pode dizer, como você quiser, naturalmente, né? De uma maneira super tranquila, ou você pode dizer, olha, como você quiser, viu? Mas vá com calma com seus gastos. Você já falou meio que impaciente, né? Ali com um tom diferente. A pessoa já fica, opa, não posso gastar muito. Ou de repente você fala a mesma coisa, mas você fala com delicadeza, ó. Como você quiser, meu amor, mas olhe, tome cuidado com os gastos. Então vá com calma, né, com os gastos. É diferente, você pode falar as mesmas coisas de maneira diferente. E aí é aquilo, né? As verdades que a gente fala, mas a gente coloca ali, preenche de ternura, de bondade, de gentileza e tem uma recepção totalmente diferente. Justamente porque o tom da tua voz, ele é causado por uma atitude sua interior. E essa atitude, geralmente, ela julga e culpa. É muito inconsciente isso, né? Então, você se impõe para a pessoa e essa imposição se vem geralmente porque você está culpando a pessoa. E você pode pensar, poxa, essa pessoa me incomoda pra caramba, você me incomoda demais, ou você gasta demais, né? Você já colocou ali uma culpa, você consome toda a minha paciência. E aí, em cima desse pensamento, né, dessa culpa que a pessoa tem, você já se impõe para ela de uma forma que o teu tom de voz, ele é mais ríspido, né, mais intenso. E aí, quando você passa a identificar, né, que você está colocando na pessoa uma culpa, que você está assumindo que a pessoa tem uma culpa, fica muito mais fácil de você enxergar como seria a forma mais coerente, mais inteligente de você falar isso, tá? Mesmo que você não consiga perceber, porque isso é um exercício, isso é uma atitude meio inconsciente que a gente tenha, se você não conseguir perceber que a pessoa está, que você está culpando a pessoa por alguma coisa, ponha na tua cabeça uma coisa bem simples, né?
Tudo que você fala influencia, tem consequências. O que você fala, a maneira como você fala, o tom que você fala tem consequências. Então pensa o seguinte, experimenta aliviar o tom de voz quando você estiver bravo. Quando você quiser dar uma resposta mais acentuada, experimenta abrandar o teu tom de voz, né? Que muitos problemas eles vão ser evitados. Aí, tá, como que é isso na prática, né? Quando vem aquela vontade que vem de você ser rude, de você gritar, né? Você simplesmente vai conseguir se controlar. Veja que isso é um exercício que a gente vai fazer aqui. Você vai tentar, né, se controlar para contornar, tá? Se sua mulher, né, ou se seu marido está perturbando o seu juízo, ao invés de você dizer, cara, você me enche o saco, você vai dizer assim, oh, meu amor, me deixa alguns minutinhos aqui, daqui a pouco a gente conversa. Não tem um impacto diferente, né? Quando você diz, ó, você tá me enchendo o saco. Ou quando você diz, ó, me dá uns minutinhos, daqui a pouco a gente conversa. É muito diferente. É claro que você falou, mas a maneira como você fala também é muito diferente. Você tá com raiva, você tá estressado, mas você consegue gerenciar a maneira como você vai falar. Quando seu filho tá ali, né, incansavelmente pedindo atenção, e quem é mãe sabe disso, né, que filho, mãe, 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 toda hora, né, ao invés de dizer, se você dizer, que é, menino, o que é que tu quer? Você diz assim, ô, meu amor, então diz, olha, a mamãe daqui a pouco te dá atenção. É diferente quando você, né, troca um tom mais ríspido por um tom mais amoroso. Às vezes a pessoa até se acalma e é uma coisa tão simples que você nem precisava, né, ter se estressado por aquilo. É claro que para você chegar nisso, você precisa exercitar. E como eu falei, a gente não vai exercitar exatamente na hora que vier a raiva, né? Na hora que vier a situação mesmo de atrito. Primeiro, você precisa pensar sobre isso. Acho que foi a Magna que colocou aqui, né? Que aconteceu uma situação dessa. Quando acontece uma situação dessa, na maioria das vezes a gente passa por ela sem pensar. Resolveu, tal, você não refletiu sobre aquilo. Depois que resolveu, você acaba esquecendo. Então pensa quando foi a última vez que isso aconteceu. Ou que alguém falou ríspido com você, ou que você falou ríspido com alguém, né? Que esse tom de voz foi um tom de voz mais sobressaltado, que não precisava ser tanto assim. Porque quando você fala bravo, você estimula a raiva do outro. Quando você fala mais tranquilo, você consegue deixar a situação muito mais leve. E aí, claro, você vai evitar problemas. E olha, quando você consegue se controlar, né, nesse caso de dizer o que é, menino, ou de dizer, cara, para de me encher o saco, e você dizer, olha, me dá alguns minutinhos, daqui a pouco a gente conversa melhor. Quando você consegue se controlar e mudar aquilo que você quer dizer, você consegue, né, transformar, quando sai daqui até chegar na boca, você consegue transformar para sair algo mais leve, você vai perceber que quando você controla esse modo de falar, que aquela situação não era uma situação tão grave assim. Não era uma situação tão estressante assim, que você precisava agir de uma forma grosseira, entende? Quando você percebe que você consegue segurar aquilo, controlar, você enxerga com mais clareza e vê que aquilo não é aquele tamanho enorme, né? Que pode ser que você esteja criando uma tempestade num copo d'água. E aí você percebe que aquela raiva, ela é desnecessária. E olha, a arte de viver, ela consiste em saber viver em paz. Não só viver em paz, mas viver em paz com as pessoas que você convive. Não tem sentido, né? Você ter, eu tenho paz, eu tô aqui tranquilo, mas vive em guerra com as pessoas que você convive. Então não tem sentido isso, não tem coerência. Então, muitas vezes você tem o pensamento errado também, e você é levado a imaginar que, não, mas se eu falar muito gentil, se eu falar de uma forma muito bondosa, as pessoas vão achar que eu sou fraca. E aí não vão me respeitar, né? Eu não vou ter o respeito das pessoas. Mas veja bem, o caso é que perder a paciência com muita facilidade, né?
ou responder de uma maneira grosseira constantemente, isso vai gerar mais desrespeito do que se você souber falar com bondade. Não é que você vai se impor, né, ali, mas você vai se posicionar. E para você se posicionar, você não precisa ser rude nem grosseira, você pode fazer isso com bondade. E as pessoas, elas não confiam em quem não tem uma estabilidade. Sabe quando você sabe que a pessoa já é nervosa, você evita chegar perto dela, né, para falar certas coisas, porque você já tem medo da resposta. Então, falar de uma forma gentil, falar de uma forma bondosa não vai te fazer fraca, não vai te fazer uma pessoa, né, que não merece o respeito. Muito pelo contrário, é muito mais difícil a pessoa segurar o impulso, né, da raiva, daquela resposta grosseira e falar de uma forma branda, como eu usei o exemplo aqui, do que simplesmente se deixar levar pela vontade e pelo impulso. Então, bora lá. Sabendo que a tua felicidade, a tua paz, ela tá relacionada com a maneira que você se relaciona, né? Então ninguém quer viver brigando, ninguém quer viver em conflito, principalmente com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta. E aí depois que você, né, saiu aquele tom exagerado que você não queria que saísse, que é menino? Ou então, homem, deixa me encher o saco, né? Aquele negócio. Você pode até gastar energia dizendo assim, me desculpe, né? Eu não quis falar dessa forma. Ou você tenta convencer a pessoa que aquele seu tom de voz, né, não é o que você queria dizer. Isso é um esforço meio que desnecessário. Você só vai gastar energia com isso. Por quê? Porque já gerou aquilo, já gerou um problema. E isso traz uma reação na pessoa que vai ficar ali guardada, né? Provavelmente por algum tempo vai ficar guardada e você precisa refazer essa lembrança, essa imagem que ficou na pessoa. E aí o exercício que eu vou te pedir para fazer é o seguinte, né? Mesmo que a outra pessoa passe 24 horas azucrinando o teu juízo, né? Mesmo que a pessoa não seja fácil de lidar, eu vou te propor a experimentar um tom mais gentil, um tom mais bondoso. Quando vier a vontade de usar aquele tom mais ríspido, mais duro, você vai pensar sobre isso. Então experimenta isso por uma semana, experimenta trocar o tom forte, o tom ríspido, por um tom mais brando, mais gentil. Experimenta isso por uma semana. Mas antes de experimentar isso, você vai fazer o seguinte, né? Você vai pensar sobre isso. Você vai tirar 10 minutinhos do seu dia para você pensar como que esse tom de voz pode ser melhorado, como isso pode ser modificado. O que você vai fazer? De manhã cedo, à noite, quando você for dormir, é aquele momento de você meditar, de você pensar sobre o seu dia. E aí durante uma semana, todos os dias você faz isso, tira um tempinho para pensar. E aí você vai pensar especificamente sobre isso, abordando 3 temas, né? O que você falou? Por que você falou rispidamente, né? Como você falou rispidamente? Quais foram as consequências que vieram por você ter falado assim? E aí você vai pensar também como seria bom se você soubesse controlar esses impulsos. Veja, você não vai pensar isso na hora que está acontecendo. Você vai pensar isso antes, quando sua mente está tranquila, quando você está em situação normal, né, em condições favoráveis. Você vai parar ali antes de dormir ou você vai pensar quando você acorda? Talvez não precise ser nem 10 minutos, né? 5 minutos talvez para você pensar isso, porque é algo bem específico, é algo bem pontual. E aí você pensa sobre, né, as vezes que isso aconteceu, como que foi, que consequências isso gerou e como seria interessante, como seria bom se isso não acontecesse de novo, ou se isso não acontecesse, né? Como seria diferente aquela história se isso não tivesse acontecido. E aí você vai precisar realmente tirar um tempo para fazer isso. E por que você precisa pensar nisso fora do momento de crise, fora do momento de atrito, né, de conflito? Justamente porque o nosso cérebro, quando ele é pego de surpresa, ele age exatamente da forma que a gente não quer agir.
E aí que entra, eu não quero brigar, mas eu acabo brigando. Então ele age exatamente ao contrário do que a gente gostaria de agir. E esse exercício, ele vai preparar, ele vai treinar a tua mente para responder de uma maneira bem mais coerente, bem mais inteligente. Você não está preparando na hora. É tipo, né, exercício físico. Você treina antes para quando chegar na hora da prova você se sair bem. Então é do mesmo jeito. Você treina o seu cérebro antes, a sua mente, para que quando chegue na hora da prova ele se saia bem. Agora eu vou logo te dizer, né? Não fica pensando que você vai fazer isso e que da primeira vez vai dar certo. Pode ser que não dê. E aí você precisa ter um pouco mais de paciência e se dedicar mais para isso, porque veja, se você tem, né, um histórico, já tem um bom tempo respondendo rispidamente, provavelmente não seja em 5 minutos que seu cérebro se reorganize para responder diferente. Mas cada vez que vier a situação, ele vai dizer, opa, eu não posso mais agir da mesma forma, agora eu posso agir diferente. E aí ele vai ser inclinado a agir de uma maneira diferente. Ninguém te avisa, né? Olha, daqui a pouco eu vou dizer uma coisa que você não vai gostar e que você vai ser tentada a me responder rispidamente. Ninguém te avisa isso. Isso é de surpresa que acontece. E da mesma forma como a gente não consegue se preparar em cima da hora, né? A gente acaba fazendo o que não quer, a gente precisa estar preparado para as situações que nos aparecem. Isso vale para tudo, né? Para condicionar a nossa mente a reagir da maneira que a gente quer que ela reaja. Então, faz o seguinte, todos os dias, durante uma semana, né, tira ali 5 minutos, 10 minutinhos para pensar sobre isso. E pensa sobre essas 3 coisas, né? Quando você é ríspido, quando isso acontece, qual foi a última vez que isso aconteceu, né? Quais foram as consequências disso e como seria bom se isso não acontecesse. Você vai preparando a sua mente para quando essas situações surgirem novamente. Eu tô te falando uma semana se isso acontecer constantemente, mas se isso não for um caso que aconteça sempre, você vai levar sempre um tempinho a mais. Cada vez que você parar no seu dia para pensar, né, no começo do dia ou no final do dia, coloca isso na tua lista de coisas para pensar e para refletir. E aí você vai preparando a sua mente para reagir bem a essas situações. A gente não percebe, mas o tom da nossa voz é justamente isso. Pode causar, pode inflamar, né, e levar a uma briga, ou pode simplesmente acalmar a situação. Eu desejo que você tenha sabedoria para usar a sua voz, né? Além de sabedoria para usar as palavras, você tenha sabedoria para usar o seu tom de voz. Me diz o que você achou disso, se você concorda, né? Se você fizer esse exercício, me conta também quais foram os resultados dele na tua vida e pensa sempre sobre isso. Não responde de uma forma grosseira. Por mais que a vontade venha, segura aqui na língua e solta de uma forma mais suave, que isso vai evitar muitos dos teus problemas. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. A gente se encontra de novo na